É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, namastê, bom dia. Estou caminhando, tive que deixar meu carro num local e agora eu estou caminhando aqui nas ladeiras das Mercês em direção ao Instituto. E hoje eu queria trazer um tema importante, que é quando o nosso papel de mãe ele é substituído pelas outras pessoas. Então existem partes do nosso papel de mãe, agora pensando nessa mãe física, terrena mesmo, né, que tem seus filhos, tem partes que são insubstituíveis para uma criança. E se a gente se dá conta disso, a gente consegue lembrar também da nossa infância, quando a gente caía, a gente se machucava, e o quanto era importante quando a gente estava doente, a presença da mãe. É como se não houvesse substituição, porque a mãe é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, que quando se tem uma mãe terrena, uma mãe viva, uma mãe presente, a gente sabe que não tem, né? Claro, quando a gente é criança, porque quando a gente é adulto, em tese, a gente já sabe que é pra gente ter se tornado a mãe da gente. Mas quando a gente é criança, é muito importante. E a gente não pode desdenhar esse local da mãe e da importância dela quando a gente é mãe, né? E quando a gente é filho pequeno também. E nesse aspecto, a gente engrandece o valor da mãe e de uma energia que só ela tem. E ao mesmo tempo, a gente lembra que também existem momentos em que essa substituição transitória, provisória, ela vai acontecer. E não quer dizer que a outra pessoa se torne exatamente mãe, mas ela vai, por um determinado momento, por circunstâncias, por necessidades, ela vai começar a trabalhar como se representasse a mãe. Então pode ser que o pai represente a mãe, pode ser que a avó represente a mãe, pode ser a madrasta, o padrasto. E aí a gente traz para esse papel, né, da madrasta, que eu tenho madrasta, eu exerço o papel de madrasta, os meus filhos têm madrasta. Sou muito grata pela presença da madrasta dos meus filhos na vida deles. E eu a sinto como esse local, que ela me representa quando eu não posso. E isso é muito importante, porque a mãe ou o pai precisam eleger essas pessoas como representantes, para que a criança também se sinta protegida e acolhida. Porque lembra, num certo nível, a mãe é insubstituível. Mas, por um outro lado, nem sempre ela vai poder estar o tempo todo junto, né? Daí ela vai saber quando ela pode, quando ela não pode, ou quando ela quer. Mas ela delegar de uma forma energeticamente voluntária esse cuidado com os filhos ajuda muito os próprios filhos, porque a criança que precisa ainda muito da mãe, quando ela entende que está sendo delegado esse papel fundamental dela para uma outra pessoa, tal como a madrasta, isso ajuda muito com que a criança se sinta cuidada pela própria mãe, mesmo que seja a madrasta fazendo, né? Então o amor de madrasta, para quem não é madrasta, é uma coisa fantástica, porque ele é muito forte, ele é muito visceral, ele lembra muito o amor de mãe, mas ele não traz os medos, as projeções, as necessidades de felicidade, as preocupações, o medo de que não dê certo, que as mães carregam. Então eu falo que a madrasta é aquela mãe dos filhos que não são seus. E se a madrasta tiver realmente esse amor profundo pelos enteados,
ela cuida, ela representa a mãe e naquele momento ela é propriamente a mãe, porque a criança precisa da mãe, ela não precisa de madrasta, ninguém precisa de madrasta, todo mundo precisa de mãe, né? Mãe, de pai. Só que ao mesmo tempo ela entende o seu papel e o seu distanciamento. E esse distanciamento é não se tornar mãe. Até porque, como a gente sabe, eu também sou mãe e posso dizer, a mãe tem os seus apegos, os seus distúrbios, as suas necessidades de espaço, que às vezes a madrasta não tem. Então é como se fosse um papel até, vamos dizer assim, grosso modo, mais livre que o próprio papel de mãe. Aquelas opressões que quando a gente está no papel de mãe se sente, de nossa, adoro estar com os meus filhos, mas também adoro um tempo para mim longe. A madrasta não tem muito isso. A mãe tem e com o tempo ela também vai perdendo isso. Porque essa coisa de morde-a-sopra que as mães às vezes têm, isso também é um desequilíbrio. Não precisaria haver, mas nós temos esse desequilíbrio de não viver sem e se sentir aliviado distante, sabe? Isso não precisa acontecer. Isso não há uma necessidade quando a gente encontra esse local nosso também como mãe. Mas voltando à madrasta, então, a madrasta, quando se é madrasta, a gente pode encontrar esse local, né, de fazer o que tem para ser feito como se mãe fosse, mas não sendo mãe. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um filho que tem padrasto ou madrasta, também é um exercício interessante da gente também ser grato, né? Como eu sou grata à madrasta dos meus filhos e muito grata pelo papel que a madrasta exerce na tua ausência, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, pela competição da parte masculina da mente, porque a parte que é competitiva é a parte masculina, e às vezes a gente tem ciúme, tem inveja do padrasto, da madrasta, e aí a gente não permite que a madrasta ou o padrasto nos representem. Então isso também é muito importante que a gente também tenha em conta para que a gente aproveite essa bênção que é ter um filho que tenha madrasta ou padrasto para nos representar na nossa ausência. Então se você tem madrasta ou padrasto dos teus filhos, ou se você é madrasta ou padrasto, ou se você tem uma madrasta, lembra disso, reflete sobre isso, né? Porque a gente nunca está livre de ter essas figuras na nossa vida ou sermos uma dessas figuras, né, para a vida de alguém. Então, um beijo no coração. Nos vemos amanhã. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.